Olá, meus amigos, com muita alegria nós começamos hoje a segunda temporada do Direito e Novela, cenário novo, temas novos. Olha só, o que é que a gente tem aí, Lô, pro pessoal? Hoje teremos um programa muito bacana. Vamos tratar acerca do tema travesti na televisão, nas novelas. Afinal, é um tema muito explorado, não é isso, Robertinho? É isso aí, gente. O travesti e a mídia. Como a mídia tem tratado a pessoa do travesti. Para contextualizar, roda o VT. O Direito em Novela está de volta, trazendo um tema que nunca esteve tão presente na teledramaturgia nacional: a presença de personagens transexuais e travestis. Não é de hoje que tramas possuem personagens desses gêneros. Foi na década de 70 que começou a inclusão de papéis desta linha, como foi visto na novela O Grito. Em 77, na novela Espelho Mágico, pela primeira vez um travesti de verdade ganhou um papel numa novela. Cláudia Celeste era uma corista do teatro de revista que ensinava coreografias à personagem de Sônia Braga. Descoberto, o travesti teve que sair de cena por causa do regime militar. Mas Cláudia Celeste voltaria às novelas em 88, em Olho por Olho, e dessa vez sem esconder sua identidade e com um papel fixo, o travesti de Norá. Com o passar dos anos, outros personagens foram destaque em novelas, como Dinheiro Vivo, Um Sonho a Mais, Tieta e Deus nos acuda. Em 95, apresentou-se uma abordagem mais séria em Explode o Coração, com a personagem Sarita Witt. Minisséries como Hilda Furacão também deram destaque a personagens travestis. Só no ano de 2001 veio surgir o primeiro personagem transexual em novelas, em As Filhas da Mãe, a personagem Ramona, que um dia foi Ramon, um dos papéis mais inusitados vivido pela atriz Cláudia Raia. Personagens cômicos e caricatos também puderam ser vistos nos folhetins Sexo Frágil, Chocolate com Pimenta, A Lua Me Disse, Cobras e Lagartos e Bang Bang. Atualmente, no horário nobre, o personagem de Ailton Graça dá vida a um crossdresser, Shanna Summer. Mas no início da novela, era difícil determinar se tratava de uma drag queen, de um travesti, de uma mulher trans ou de um crossdresser. Muitos personagens como estes surgiram de forma despretensiosa, mas e na vida real? Será que eles representam a realidade e as dificuldades dessas pessoas? Muito bem, meus amigos. Agora a gente avança para apresentar terminologias gerais acerca da identidade de gênero, a diferença entre o travesti e o transexual, por exemplo, e logo após a gente entra no cerne do nosso problema, do nosso debate, ou seja, qual banheiro se deve utilizar, o masculino, o feminino, um outro banheiro? E agora, Lu, quem é que a gente chama? Vamos inicialmente convidar aqui o professor da Universidade Federal da Bahia, professor Leandro Collin, quem nos ajudará em relação a este assunto. Identidade de gênero e identidade sexual são coisas um pouco distintas, diferentes, mas também têm relação entre si. Mas, em geral, quando a gente fala identidade de gênero, a gente está falando do gênero que a pessoa com a qual ela se identifica. Então, em geral, um gênero se identifica como um gênero masculino, feminino, como homem ou como mulher. Né? Um binarismo de gênero que é problemático, mas, em geral, é assim que a sociedade o entende. A identidade sexual, nós estamos falando de orientações sexuais. Então, a pessoa pode ser heterossexual, homossexual, bissexual, né? Então, pelo menos são as mais conhecidas. Né? Então, essa é um pouco a diferença entre essas duas coisas. Travestis e transexuais possuem uma grande diferença, mas é uma diferença que, às vezes, não é assim tão não cabe para todo mundo isso, mas em geral as pessoas transexuais, elas desejam fazer um processo que é chamado popularmente de processo de mudança de sexo. Né? Então elas passam por todo um processo transexualizador que é financiado pelo Sistema Único de Saúde, por exemplo, e elas desejam uma transformação corporal mais intensa. As pessoas travestis, elas em geral, por exemplo, não
não se identificam primeiro com a identidade transexual e elas não fazem uma modificação corporal tão intensa, né, em especial, por exemplo, nas genitálias, como as pessoas transexuais. A representação das travestilidades na mídia, nas novelas em particular, a gente estudou isso já aqui bastante no nosso grupo de pesquisa. Ela é longa, ela tem uma história longa, há personagens travestis há muitos anos no Brasil, né, nas telenovelas, e ela também é um pouco diversa, mas uma coisa que caracteriza essa representação é que as personagens travestis, elas em geral, elas têm uma vida sexual que não é ativa. O que é muito curioso, porque fora da sociedade, o que mais marca as pessoas travestis é exatamente a sua vida sexual hiperativa. A representação não dá conta da diversidade de vidas travestis. O uso do banheiro, em especial em ambientes públicos, né, por pessoas trans, aqui estou pensando não só travestis, mas também transexuais, né, é um dilema que tem como se resolver. Como se resolve isso? Pela autodeterminação. A pessoa que performa uma identidade de gênero feminina ou masculina tem que ter o direito, sendo do sexo, né, entre aspas, biológico, qual for, ela tem que ter o direito a entrar no banheiro que ela se sentir mais confortável, né? Nós, na UFBA, a partir de 2015, temos uma normativa de nome social de pessoas trans, e nessa normativa está explícito: a pessoa trans tem direito à autodeterminação de qual o banheiro que ela vai usar na universidade. Então, é uma maneira de resolver isso. Outra maneira, né, que me agradaria até mais seria acabar com a divisão de gênero nos banheiros. Para que ter divisão de gênero no banheiro? Né? Essa é uma arquitetura que não é uma arquitetura tola, é uma arquitetura que diz sobre um binarismo de gênero, é uma arquitetura que mostra, a arquitetura dos banheiros mostra a normativa de gênero na sociedade. Agora que o professor Leandro já nos clarificou as ideias, vamos agora colocar o tema central aqui do nosso programa. Afinal, o travesti deve usar o banheiro feminino, o banheiro masculino, deve ter um terceiro banheiro? Roberto, quem nos ajudará em relação a este assunto? Trazemos agora Keila Simpson. Ela é coordenadora do Centro de Promoção e Defesas LGBT aqui da Bahia. Eu acho que ela traz uma coisa muito interessante para tirar essa dúvida. Vamos ver no VT. Se eu fosse pensar por mim e por muitas outras, eu diria que qualquer um banheiro que a pessoa se sentisse bem. Entretanto, nós estamos falando de travestis. Então, a travesti deve usar o banheiro que, de acordo com a sua identidade de gênero, melhor responde a ela. Se ela tem identidade de gênero feminina, o ideal é que use o banheiro feminino, porque é interessante resguardar o direito que as pessoas têm dentro da sua convivência social, viver de acordo com a sua orientação. Então, se uma travesti se identifica no mundo como do gênero feminino e que não tem nada a ver com a sua genitália, porque a genitália não é social, ela precisa utilizar o banheiro que melhor lhe responde à sua identidade. Então, é o banheiro feminino para travestis. Entretanto, tem uma população que também nós trabalhamos e defendemos, que é a população de homens trans, e esses devem ser indicados e orientados a usar o banheiro masculino. Ou se eu fosse te responder de uma maneira bem drástica, como eu penso e como eu queria que fosse, eu tirava o gênero do banheiro, fazia igual nas nossas casas, tirava o gênero do banheiro, porque na casa da gente a gente não tem um banheiro masculino e um feminino, a gente tem um banheiro, e a gente usa o banheiro de acordo com as nossas convicções, sabendo que um banheiro, quando ele é público para ser usado por muita gente, tem que ser resguardado o direito de deixar o banheiro asseado como a gente encontrou. Então, como a gente vive numa sociedade que ainda não preza muito por essa higienização, ainda hoje é preciso haver banheiros masculinos e femininos. Então eu acho que, reforçando, as travestis do gênero feminino devem usar o banheiro feminino, na minha opinião. Nós, observando as travestis,
como uma pessoa que abdicou de ser masculina e quer ser feminina. Então, o machismo que impera na sociedade brasileira e na sociedade baiana também está presente, é aquele que diz, mas como que uma pessoa nascendo homem quer ser mulher? Por que que ela não quis ficar sendo homem como se fosse uma coisa de opção? E não é opção. Então isso vem a discriminação. E essas pessoas que agem dessa forma é porque não aceitam o feminino que as travestis vêm mostrar. Não aceitam o feminino, que é aquela coisa que mais impacta na sociedade. É um ser nascer homem e abdicar do papel de ser homem e querer ser mulher, já que, eu estou colocando um parêntese aqui, ser homem é tão bom. Quem é que disse isso? Da onde é que isso está afirmado? É da sociedade que a gente nasceu e viveu ouvindo isso. Então, se uma travesti abdica do papel de ser homem, e ela nunca foi, e ela quer partir para assumir a sua identidade feminina, isso vai bater na cabeça das pessoas de uma forma que muita gente não vai entender. Então não entende e aí reage da forma mais agressiva, que é impedindo-a de usar os espaços sociais destinadamente usados para mulheres. É uma coisa que a gente precisava também discutir muito e muito, porque aí nós íamos falar de banheiros para várias pessoas. Banheiros para deficientes já existe. Íamos ter banheiro para grávidas, para crianças, para pessoas que em situação de rua. Porque eu estou falando de uma população que não é necessário criar mais um instrumento. Eu não usaria nunca um banheiro destinado a LGBT, porque não quero segregação. Eu quero ser incluída dentro de uma condição que está inerente a todo mundo. Ou nós vamos começar a pensar em alguns banheiros públicos, colocar gênero masculino e gênero feminino e sem gênero, para as pessoas decidirem, mas essa de colocar um banheiro específico para um terceiro gênero, um terceiro sexo, como a gente vê por aí, eu fico extremamente de cabelo em pé de ver uma situação dessa e de ver pessoa que apoia isso. Não é, isso é segregação. As pessoas são, na sociedade, ou do gênero masculino ou do gênero feminino. Basta. Se nós temos banheiro masculinos e feminino, as pessoas vão nos banheiros de acordo com a sua identidade de gênero. E o que acontece muito com isso é que as pessoas colocaram na cabeça também que as travestis vão para os banheiros assediar as pessoas, gente. E não é isso. Se a gente fosse partir desse pressuposto, era muito mais perigoso para uma travesti entrar no banheiro masculino e assediar os homens do que assediar as mulheres dentro do banheiro. Em que sociedade nós vivemos? As travestis vão no banheiro fazer as mesmas necessidades fisiológicas que uma mulher vai fazer. Ela vai retocar maquiagem, ela vai usar o bidê, ela vai usar o vaso, ela vai fazer todas as coisas que uma mulher faz, só que de uma forma privada. Eu tenho 49 anos, eu frequento banheiro desde que eu tenho 12 anos, banheiro social, e eu nunca vi o seio de uma mulher dentro do banheiro. Eu nunca vi uma vagina de ninguém dentro do banheiro coletivo desse que eu uso. Então por que a gente tem ainda que está hoje debatendo qual é o banheiro que nós vamos levar travestis e transexuais? É o banheiro feminino quando se tem identidade feminina. É o banheiro masculino quando se tem identidade masculina. E nós temos que advertir ainda que nem todo mundo tem um padrão de beleza pré-determinado. Existem mulheres belas, belíssimas e não tão bonitas. Então não é que uma mulher que não tem um padrão de beleza pré-determinado, como prega a sociedade, que é muito inteligente, que eu posso ver que é uma mulher muito bonita, deixar ela dentro de um banheiro, e uma que tem algumas características masculinas, achar que é uma travesti que não pode usar o banheiro. A gente não pode partir desses princípios. A gente tem que partir para o princípio de garantir à pessoa que ela possa entrar, transitar livremente, como prega a Constituição brasileira. Então, gente, após já contextualizarmos este tema, é interessante pensarmos que, na verdade, no fundo, nos parece que o grande problema é a forma que as normas são confeccionadas no Brasil. Afinal de contas, nos parece que há uma heteronormatização, que, de fato, se normatiza a partir de gêneros, não é isso, Roberto? Exatamente. E para solucionar esse problema, nós devemos utilizar o artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, ou seja, o princípio maior da dignidade da pessoa humana. Essa cláusula geral em torno do qual todo direito deve ser construído. Exatamente. Eu espero que vocês tenham gostado, então, do nosso primeiro programa da segunda temporada do Direito e Novela. Compartilhem, indiquem nas redes sociais, opinem, é muito importante a sua participação. E espero revê-los em breve no nosso segundo programa da segunda temporada. É isso aí, pessoal. Continuem debatendo esse tema nas redes sociais, tá bom? A gente está com vocês nesse debate. Sejam bem-vindos à segunda temporada do Direito e Novela.